Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Show de bola! Notícias do esporte. Esportivo, apresentação, Agamenon, o negão da garganta de ouro. Alô, muito bom dia, amigo, torcedor, aquele abraço. Estamos começando mais um programa campeão de audiência, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 11 até o meio-dia. É na apresentação desse amigo de vocês, Agamenon, negão garganta de ouro. Vamos destacar a rodada que aconteceu ontem em toda a grande região maciço de Baturité, Sertão Central e o Vale do Acarape. A rodada da categoria aspirante, estamos destacando a rodada de ontem. A equipe do Atlético Joá, jogando em casa, perdeu pelo placar de 4-1 sobre a equipe do Grêmio do João Rosa. Na categoria aspirante, a equipe da Carqueja, lá de Cabestando, venceu a equipe da Portuguesa de Aratuba pelo placar de 2-1. A equipe do Real Madrid de Itapiúna, jogando em casa no estádio Poeirão, venceu a equipe do Boca Júnior pelo placar de 3-1. Já o Proúbe de Baturité, jogando em casa, perdeu para o Alta Estrela do nosso amigo Luciano e da Dona Rosa pelo placar de 3-2. A equipe do Barcelona, jogando fora de casa contra a equipe da Então pelo Campeonato Amigo da Bola, venceu pelo placar de 3-0. Deu empate lá no Sertão Central. A equipe do Belém, jogando em casa, empatou em 1-1 com a equipe do Calprado Futebol Clube. Já o Guarani do Buqueirão venceu a equipe dos Barreiros lá de Aratuba pelo placar de 2-1 na categoria aspirante. Já a equipe do União do Buqueirão, jogando em casa contra a equipe do Palmeiras do Iu, conhecido como Arrastão e Tremendão, e perdeu. E o melhor, a equipe do União venceu pelo placar de 3-0. Mandou um alô aí pro nosso amigo Pai Véi, toda a turma boa lá do Brejo, nosso amigo Nailton, Bro, Paulão, o Jona, gente boa, o Antônio Filho, o Acriso lá da Banana, a Lívia lá do Brejo e toda a turma boa lá da Bananeira, nosso amigo Gato Preto ligado no programa Resumo Esportivo. A equipe do Cruzeiro do Marmoré, jogando em casa, perdeu para a equipe do Jordão pelo placar de 4-1. Já o Atlético de Cabestando fez 2-1 em cima da equipe do Vila Azul, dentro do seu domínio. Flamengo de Cabestando foi derrotado pelo placar de 1-0 para a equipe do Bad Boy, a cidade de Cabestando. Já a equipe do Sabugo, jogando dentro do seu domínio, perdeu pelo placar de 2-1 sobre a equipe da Lagoa Comprida, dentro do seu domínio. Foi a rodada de número 9 do campeonato Amigo da Bola. Aconteceu neste final de semana em toda a grande região maciço de Baturité, Sertão Central e o Vale do Acarape. Mandar um alôzão aí para toda a turma boa ligada no Resumo Esportivo, a turma boa lá do Buqueirão. A equipe do Sabugo, jogando em casa, perdeu para a Lagoa do Comprida pelo placar de 2-1. E a Serrinha lá em Aratuba perdeu para o Rio Verde pelo placar de 1-0. Na categoria aspirante, deu empate lá na região de Ocara, Renascer 0, Lagoa do Velho também 0. Genipapeiro 1, Putiú de Baturité 4. A equipe da Boa Vista do Renato, aqui no município de Aratuba, perdeu para os garotos da Vila de Itapiúna pelo placar de 3-2. Foi a rodada de número 9 do Campeonato Amigo da Bola na categoria aspirante. Mandar um abraço aí a rapaziada lá do Touro. Alô, Tontonha, lá na Barra do Santo Antônio, acompanhando o Resumo Esportivo. A rodada também aconteceu no domingo pelo Campeonato Amigo da Bola na categoria titular. A equipe do Atlético do Joá, jogando em casa, perdeu para a equipe do João Rosa pelo placar de 4-2. A equipe da Carqueja empatou em 1-1 com a equipe da Portuguesa de Aratuba na categoria titular do Campeonato Amigo da Bola. Deu empate aqui em Itapiúna ontem lá no estádio Poeirão. O Real Madrid empatou em 0-0 contra a equipe do Boca Júnior na categoria titular do Campeonato Amigo da Bola. Outro empate também aconteceu lá em Baturité. A equipe do Proúbe empatou com Alta Estrela do nosso amigo Luciano em 1-1. A Então perdeu em casa para o Barcelona pelo placar de 1-0.
a equipe do Belém, lá no Sertão Central, perdeu para o Calprado, pelo placar de 2-1, e o Santo Onofre jogando em casa no estádio Estevão, empatou em 0-0 com a equipe da Barra do Santo Antônio, lá no estádio Estevão. O Guarani do Buqueirão aplicou uma goleada de 6-0 em cima da equipe dos Barreiros, lá na cidade de Aratuba, que aconteceu pelo campeonato Amigo da Bola. Um alusão aí para toda turma boa lá de Palmatória, sempre ligado no resumo esportivo. 11 horas e 50 minutos, 11 horas e 50 minutos na cidade de Itapiúna do Bragama, campeão de audiência. A equipe do Atlético de Cabestano venceu a equipe do Vila Azul pelo placar de 2-0. A equipe do Bad Boy jogando fora de casa e aplicou uma goleada de 5-1 sobre a equipe do Flamengo de Cabestano. Em Aracoiaba, o Sabugo faz 2-0 em cima da Lagoa Comprida, dentro do seu domínio. A Serrinha, lá no município de Aratuba, foi surpreendido e perdeu pelo placar de 3-1 para a equipe do Rio Verde. Renascer de Ocara faz 2-0 em cima da equipe da Lagoa do Velho pelo Campeonato Amigo da Bola. Na categoria titular, a Boa Vista do Renato, lá do município de Aratuba, venceu a equipe do Garoto da Vila na categoria titular pelo placar de 2-1. Esse foi o resultado de número 9 do Campeonato Amigo da Bola. Estamos chegando na reta final do Campeonato Amigo da Bola. E no próximo final de semana já começa a 10ª rodada do Campeonato Amigo da Bola, conhecido como Brasileirão do Maciço de Baturité. A equipe do Pesqueiro recebe em casa domingo pela 10ª rodada a equipe do Palmeiras do Iú, conhecido como Arrastão e Tremendão. O Juá recebe no Sertão Central a equipe do Real Madrid de Itapiúna. A Alta Estrela, lá de Baturité, vai receber a equipe do Japão pelo Campeonato Amigo da Bola. Novo Bassa recebe a equipe da Portuguesa, a cidade de Aratuba. E o Jordão recebe em casa, lá em Baturité, a equipe do Cantagalo. Santo Onofre recebe no Estevão a equipe da Barra Nova, Futebol Clube aqui do município de Itapiúna. A Barra do Mulugu recebe o Atlético de Cabestano. O João Rosa tem clássico domingo na Arena João Rosa contra a Boa Vista do Renato, lá do município de Aratuba. O Vila União da Manga vai receber a equipe da Chapecó na categoria aspirante do Campeonato Amigo da Bola. Já na categoria titular temos Pesqueiro e Palmeiras do Iú, né? Jogo na categoria titular do Campeonato Amigo da Bola. O Juá vai receber o Real Madrid na categoria titular. O Alta Estrela recebe a equipe do Japão dentro do seu domínio. O Novo Massa recebe a equipe da Portuguesa. E o Jordão recebe a equipe do Cantagalo. Santo Onofre e Barra Nova dentro do seu domínio. E a Barra do Santo Antônio recebe o Barcelona lá no Barradão. Alusão aí para Tontonha, presidente da equipe da Barra do Santo Antônio. A Barra do Mulugu recebe o Atlético de Cabestano. E o João Rosa recebe Boa Vista dentro do seu domínio. E o Vila União da Manga recebe a equipe da Chapecoense. Esses são jogos da 10ª rodada do Campeonato Amigo da Bola. 11 horas e 50 minutos na cidade de Itapiúna. 11 horas e 50 minutos na cidade dos campeonatos. Manda uma alusão aí para toda a turma boa ligada no resumo esportivo lá na cidade de Aratuba. Acompanhando também o campeão de audiência, o nosso amigo Romário, lá na Boa Vista também. Acompanhando o campeão de audiência, nosso amigo Zé Aurindo, lá em Palmatória. Vamos para o amistoso que aconteceu domingo e sábado em nossa região. No sábado, a equipe da Serrinha jogou e venceu a equipe do Muquem pelo placar de 4-0. Juventude Palmatória perdeu em casa para a equipe do União do Buqueirão Master pelo placar de 2-1. Já a equipe do Ferroviário fez 2-1 em cima da equipe da Carqueja. João Rosa fez 2-1 em cima do Coquinho, na cidade de Aratuba. O Bahia do João empatou em casa em 2-2 com a equipe do Flamengo Master, lá da região de Baturité. Domingo, tivemos a vitória do Daniel de Queiroz pelo placar de 4-0 sobre a equipe do Canadá. A Raposa empatou em 1-1 com a equipe da Boa Fortuna. Cajuá de Baixo vai 2-1 em cima do Nacional de Aratuba, no estádio municipal de Itapiúna. Real Madrid, a equipe do Real Umari, empatou em 1-1 com a equipe da Vazante, lá em Aracoiaba. Lá no Sertão Central, teve goleada a equipe do Azareia, do nosso amigo Adinaldo. Neve teve dó em pena, judiou, maltratou e chicoteou a equipe do Riachão, do nosso
nosso amigo Aloysio, pelo placar de 8-1. Já a Fazenda Vilar empatou em 1-1 com a equipe da Chapada, lá de Aracoiaba. A equipe do São Bernardo perdeu pelo placar de 5-1 sobre a equipe do Riacho Verde. Esse foi o resultado amistoso de domingo em nossa região. E amistoso domingo nós temos sábado, São José e Real Madrid, João Rosa e Muquem. Novo Bahia e Canafista de Itapiúna, Japão e Vila Murim. Esse é um jogo de sábado. Domingo, Cajuá de Baixo e Novo Real de Capistrano, Bico da Arara e Atlético do Juá. Touro, a equipe recebe o Boca Júnior, lá na comunidade do Touro, e o Pai João e a equipe do São Bernardo. Falar em Touro, parabenizando aqui a rapaziada do Touro, foi o campeão do torneio Dia dos Trabalhadores, aqui na cidade de Itapiúna. A equipe jovem, comandado pelo técnico Macarrão. Mais uma vez, a gente parabeniza toda a rapaziada e a equipe lá do Touro, que fizeram um bom futebol com a garotada. Rapaz, falar em Touro, a equipe deixou muito clube grande para trás, hein? A equipe do Touro foi campeão do torneio Dia dos Trabalhadores, deixou para trás aí João Rosa, deixou para trás Cajuá de Baixo, deixou para trás Chapecoense, deixou para trás Garoto da Vila e muitos clubes grandes da primeira divisão. A equipe do Touro deixou para trás. Nesse agosto campeão, né, ao vencer nos pênaltis a equipe lá do Santo Onofre, né? Esse foi o resultado dos jogos do final de semana em toda a grande região maciço de Baturité, Sertão Santo. Lembrando você que FM Planalto 98.5 está passando pela manutenção dos aparelhos. Estamos fazendo o programa no segundo estúdio da FM Planalto. Portanto, a gente agradece a todos vocês que acompanham o resumo esportivo.